Salve, salve galera tricolor, fala você São Paulino, fala você São Paulina, espero que vocês tenham tido um ótimo Natal, já de antemão desejo um excelente ano novo para vocês, não sei se eu estarei ao vivo aqui nesta sexta, pois como vocês já sabem, eu anunciei na última live do canal e nas minhas outras redes sociais, a partir do ano que vem já, eu já tô colocando a programação de 2024 a todo vapor aqui, a gente deverá ter lives às terças e sextas, eu sei que muitos de vocês já me perguntam, já deve ter alguém nos comentários, quando volta as lives, Celtão? Já acabou suas férias, dezembro, tem um monte de coisa acontecendo, Bobadilha, Morumbis, Ferreirinha, Traíra Paulista, né? Caio, Judas Priest Paulista. A galera do heavy metal aí curtiu esta referência. Mas a verdade é que ano que vem, terças e sextas, eu estarei ao vivo aqui. Celso, os pré e pós-jogos? Pré e pós-jogos? Morreram! Não é que morreram, rapaziada, mas não vai mais acontecer, até pra eu ter mais liberdade pra ir ao Morumbi e eu quero botar essa disciplina aqui em mim e no canal também, fechou? Vamos falar de coisa importante? Vocês acham mesmo que eu vou entrar ao vivo aqui e vou ficar gastando mais saliva com o Caio Traíra Paulista, o cara que quis pular o muro e conhecer como é não ter mundial? Não, senhoras e senhores, não vou ficar mais falando de Caio Paulista, o que eu tinha pra falar eu já falei nas minhas outras redes sociais, quem me acompanha lá no Instagram sabe já o que eu penso sobre Caio Paulista, que o São Paulo também tem parcela de culpa, mas que, né, palavra de homem não vale bosta nenhuma no futebol atualmente, né, o que vale é dinheiro e papel assinado, e é bom o São Paulo aprender isso, que esse negócio de vamos na força do poder e da amizade não existe. Elogiei em alguns momentos essa diretoria quando foi lá na porta da casa do Dorival Júnior contratar ele, foi até o Dorival e não ficou nessa de pegar telefone. Algumas atitudes dessa diretoria eu acho que são muito positivas, mas ainda assim tem muito amadorismo em algumas esferas, principalmente no nosso departamento de futebol. Eu não vou ficar aqui comemorando a venda do naming rights para Mondelez como Morumbis, eu acho muito legal, mas por que eu ainda não comemorei? Porque a gente ainda está atrasando o salário, a gente ainda está com déficit. A partir do momento que esse dinheiro entrar e o São Paulo começar a se organizar, começar a parar de ficar devendo o jogador, aí eu vou achar maravilhoso. Que não adianta nada o dinheiro entrar e não saber o que fazer com ele. Antes de tudo, não esquece de deixar seu like, deixar o seu gostei aqui neste vídeo, se inscrever no canal se você for novo. Ao final deste vídeo eu peço que você comente cada um dos assuntos, inclusive a minha solução para a lateral esquerda do São Paulo, que alguns de vocês vão me xingar, pô, Celso, tava esperando você falar um outro jogador. Não, para mim a solução tá em casa. Mas demorou? Deixou seu like, deixou seu gostei, já compartilhou o canal com os amigos, não compartilhou, se tornou membro, para nas lives de terças e sextas-feiras do ano que vem, você tá aqui como prioridade, eu vou bater o olho ali, vai ter um nomezinho colorido de membro, com símbolozinho, eu vou, pô, esse aí é membro, vou dar prioridade, e se você for membro por no mínimo 3 meses, mudar aí o teu nome pro escudinho do São Paulo, você pode também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, se você já é membro há 3 meses, me chama que eu te coloco, inclusive, fechou, rapaziada? Alguns de vocês vão falar, Celso, você passou o Paulistão inteiro criticando, xingando e criticando o Wellington, exceto naquele jogo contra o Água Santa, que o moleque jogou sem perna ali, você elogiou, né? Pra quem não acompanhava o canal nesta época, sim, passei o Paulistão inteiro xingando o Wellington, porque eu achava que ele tava... Xingando não, mas criticando o Wellington porque ele estava abaixo. Só que naquele jogo contra o Água Santa, graças às escolhas do Rogério Ceni, ele acabou tendo que jogar machucado os últimos minutos, né? Enfim... E, senhoras e senhores, o Wellington realmente não foi bem. O Wellington ele alternou bons e maus momentos com o Hernan Crespo, alguns bons e outros maus com o Rogério Ceni, com todos os técnicos que passaram pelo São Paulo. Sob o comando do Dorival, ele esteve lesionado uma parte, depois retornou, o Dorival chegou a utilizar ele algumas vezes. Eu acho que o Wellington, se ele for treinado para ser esse lateral, né? Não precisa ser super ofensivo como era o Caio Paulista. Você tem que atacar minimamente bem e defender muito bem, já é um começo. Só que o Wellington alterna demais isso. Jogos em casa ele não alterna tanto. Jogos fora de casa, meu Deus do céu, parece que ele não passa na linha de meio campo. Ele tem medo de atacar. E ele tem velocidade, ele tem profundidade. Ele tinha um pouquinho do drible quando subiu da base, mas depois que ele teve essa lesão no começo do ano, eu nunca mais vi o Wellington dar um drible, diferentemente do Caio Paulista, quer dizer, do Judas Paulista, que é especialista, que dribla muito bem. Não vou ficar aqui metendo pau no cara só porque ele também foi embora. Ele é um ótimo driblador, sim, o Judas Paulista. Mas, rapaziada, não é do Wellington que eu quero falar. Eu acho que o Wellington pode ser o titular, porque não é o mais experiente desses dois que eu vou citar aqui. Não vou citar o Patrick Lanza, porque eu acho que ele ainda não tá pronto. Eu acho até que seria uma boa emprestar ele para algum time do Campeonato Paulista, seja para Portuguesa, para quem for, não tem problema. O próprio São Paulo pagar o salário dele, se ele jogar numa Portuguesa, num Mirassol, pro moleque se desenvolver.
Isso não é dinheiro gastado. Celso, você tá falando pro São Paulo gastar salário com jogador em outra equipe. Neste caso é diferente. A gente não tá falando de um cara experiente, de um cara rodado, como um Nicão, por exemplo, se o São Paulo fizesse essa besteira. A gente tá falando de um jovem que pode ter o seu potencial ali sendo explorado, sendo desenvolvido em outra equipe, numa equipe menor, onde ele com certeza vai ter mais tempo de jogo. Eu canso de citar o exemplo do Hernanes aqui no Santo André, eu não gosto de citar o exemplo do Reinaldo, porque recentemente deu declarações que eu não gostei ali na época do Grêmio, quando o Grêmio jogou contra a gente lá, na época do Grêmio, ele está no Grêmio, né? Mas fala, sempre faz gol neles. Não gosto mais de dar o exemplo do Reinaldo, melhor usar o exemplo do Hernanes, que também é um excelente exemplo e é um ídolo do São Paulo. Mas rapaziada, eu quero falar de Moreira. Eu acho que o futuro da nossa lateral esquerda, que poderia ser o lado direito também, afinal ele faz os dois, mas está em Moreira. E por que eu acho que o Moreira vai ser esse cara? Primeiro, eu acho o Moreira talentosíssimo. O que eu vi dele na base e os poucos minutos, os poucos 3, 4, 5 jogos que ele fez como profissional, teve um no ano de 2022, no finalzinho de 2022, quando o Igor Vinícius e o Rafinha tiveram problemas, ele jogou 3 jogos seguidos e fez 3 ótimas partidas. Uma, inclusive, eu não entendi o Rogério ter tirado ele no primeiro tempo, talvez o moleque tenha sentido, porque uma coisa é a pegada do profissional, outra coisa é a pegada na base, é totalmente diferente. Os outros 2 jogos, meu Deus, foram jogos ótimos. Ele apresentou drible, apresentou recurso, soube defender, soube atacar, me deu esperança. Só que essa esperança foi tirada aos poucos do tanto de lesão que ele teve. Depois desses 3 jogos com o Rogério Ceni, ele teve uma lesão gravíssima no joelho, que ele só foi ficar liberado em junho desse ano. Ele foi do final do ano passado, outubro ou novembro, se eu não estiver enganado, e só foi voltar no meio dessa temporada. Uma lesão complicada, assim como o Galopo e Ferrarese tiveram lesões complicadas, que a gente torce para eles conseguirem voltar ao seu futebol ao normal e tudo mais. O Ferrarese, vocês sabem o quanto eu acredito no Ferrarese. O Galopo, até se machucar, era simplesmente o nosso melhor jogador. Então, o Moreira é o cara que eu vejo como este futuro lateral esquerdo do São Paulo. Até porque, no lado direito, a gente, querendo ou não, o Rafinha já tá lá, já renovou o seu contrato. O Natan é o reserva imediato, eu não gosto muito, apesar de ter feito uma boa última rodada contra o Flamengo. Eu acho que o Natan serve mais para zagueiro do que para lateral, e recentemente o Dorival colocou ele como ponta direita, o que para mim foi um... O que o Dorival tá pensando, meu? O Igor Vinícius, muita gente ainda tem esperança. As minhas esperanças com o Igor Vinícius são um ponto de interrogação. Eu tenho esperança no Ferrarese, tenho esperança no Galopo, mas eu não sei porque o Igor Vinícius eu tô receoso. Porque ele teve esse problema todo da pubalgia, e toda vez que se fala em pubalgia eu lembro do Kaká, que teve a carreira praticamente encurtada por causa de uma pubalgia também, depois que foi pro Real Madrid, deu todo aquele problema, tentou forçar para jogar a Copa do Mundo. Tudo bem que o Igor Vinícius talvez tenha sido curado, algum milagreiro passou por lá, botou a mão e tá tudo certo. Esperamos que sim, espero que sim. O Igor Vinícius de 2022 foi muito bem. Eu comecei o ano querendo mandar ele embora e pra mim terminou como um dos melhores do ano ao final de 2022. Só que 2023 ele tem 2 jogos. As 2 primeiras rodadas do Campeonato Estadual. Tudo bem, vocês vão falar, pô, Zé, o Ferrarese tem 3. Por que você tá esperançoso? Porque o Ferrarese já voltou. O Ferrarese já atuou ou pela seleção venezuelana, ou se não me engano em um jogo que o Dorival colocou ele no segundo tempo, acho que foi contra o Atlético Paranaense. Já voltou, já deu sinal, ó, tô vivo, hein? O Igor Vinícius ainda não me deu esse sinal. Então a gente tem do lado direito o Rafinha, Natan e a interrogação Vinícius. Do lado esquerdo temos o Wellington, que muita gente tem desconfiança, eu tenho desconfiança principalmente nos jogos fora de casa. E o Patrick Lanza, às vezes que entrou um garoto assustado, tipo, meu Deus do céu, eu estou jogando profissionalmente. Foi essa impressão que eu tive vendo o Patrick Lanza. Aí o Patrick Lanza no torneio lá sub-20, torneio de algum caramba lá em janeiro, foi muito bem com a seleção brasileira sub-20, foi um dos melhores do torneio, sendo lateral esquerdo titular, é impressionante. No profissional ele ainda não conseguiu se desenvolver. Torço para que o São Paulo saiba cuidar bem desse menino, porque parece ter talento também. O Moreira já fez alguma coisa como profissional, mesmo que pouco. Eu acho que o Dorival deveria testar. O Moreira já deixou claro que joga nas duas, tanto a lateral direita quanto a lateral esquerda. Eu espero de verdade que o Dorival dê uma chance. Tudo que eu quero é uma chance para esse moleque, na lateral esquerda. Inclusive, o único jogo que ele fez com o Dorival, não lembro contra quem, mas o Moreira jogou pela lateral esquerda, acabou saindo no segundo tempo. Foi uma das vezes aí que a gente usou um time reserva porque estava focado na Copa do Brasil. Eu espero de verdade que o Moreira seja testado. Primeiro tem que ver se ele tá bem, porque ele também teve uma lesão nos campeonatos de base aí da seleção brasileira. O moleque estando bem, 100% fisicamente, testa. Essa é a minha indicação, eu acho que o São Paulo tem a solução em casa. Eu não gostei das especulações que eu vi. Uns falaram da Albert do Internacional, que olha...
Não acho que serviria. Alguns falam também de Marlon do Cruzeiro, acho que foi a Rádio Itatiaia, se eu não estiver equivocado, tá? O Marlon do Cruzeiro. Gente, eu vi poucos jogos do Cruzeiro, eu fui pesquisar para ver um pouquinho do Marlon. Eu achei um lateral normal. Eu acho que o Wellington e ele é a mesma coisa. Eu não vi nada de especial. Eu acho que é mais fácil você renovar com o Wellington do que ir atrás de outro jogador. E aí tem comissão, tem o salário, tem a luva nova. Mais fácil renovar com o Wellington e apostar também no Moreira. Testa os dois, quem for melhor ganha vaga. O Caio Paulista era titular, o Wellington era reserva. Não sei se vão conseguir renovar com o Wellington também. Meio do ano ele já pode ter um pré-contrato assinado com outra equipe. O contrato dele termina em dezembro de 24. Mas a postura do Wellington é: vou cumprir meu contrato com o São Paulo até o final, depois vou para outro time. Ele recebeu algumas ofertas de fora, talvez tenha ficado frustrado por não ser vendido, mas todas as ofertas que apareceram para o Wellington, que vazaram os valores, são valores baixíssimos, coisa de 10, 15 milhões de reais, 18 milhões de reais, o São Paulo achou baixo, e só tinha ele e o Caio Paulista. O São Paulo não foi burro como quando vendeu o Volpi, né? De só ter um goleiro experiente, que era o Jandrei, e o outro um garoto assustado, que era o Thiago Couto. O São Paulo não cometeu esse erro, mais uma vez, que foi ter só um garoto assustado ali. E rapidinho, sobre a história do Morumbis, que agora foi oficializada, a gente pode tratar como verdade absoluta, antes era uma notícia de que estava fechando a negociação, agora como já fechou. É o seguinte, todas as lives do canal eu vou aparecer aqui comendo bis. Se eu engordar 50 quilos, a culpa é de vocês e da Mondelez por ter fechado o acordo com o São Paulo. Não, sacanagem. Não vou fazer isso. Mas fico muito feliz que o São Paulo está tentando buscar receita, buscar dinheiro de outras formas. O Morumbi foi, desde os anos 60, chamado de estádio do Morumbi, estádio Cícero Pompeu de Toledo. Estou vendo algumas pessoas falando que vai haver mudança na fachada. É óbvio, os caras botaram o dinheiro, achou que ia ser só no nomezinho nas redes sociais. É óbvio que lá na frente do estádio vai estar, assim como o do Cortinas tá, o do Sem Mundial tá também. Sacanagem. O do Corinthians e do Palmeiras estão lá, Neoquímica, o outro tá lá, Allianz Parque. São Paulo tá tentando arrumar dinheiro. E tá certo, vender propriedades de marketing. É melhor vender propriedades de marketing do que vender jogador a rodo e não ter time para disputar título, não ter time para ser competitivo. Pode chamar de Morumbis, pode chamar de Mondelez, não tem problema, sendo algo que não vá manchar a imagem do clube. E colocar um S, com todo respeito, não muda em nada. Parece que é o Mussum dos Trapalhões. A galera mais nova não vai fazer ideia do que eu tô falando. Até eu não peguei, mas sei da referência, que é o Mussum, que falava Cacildes. Foi a única piada escrota que eu consegui pensar e que eu achei engraçado. Pô, parece o Mussum falando o nome do estádio do Morumbi, Morumbis. Mas tudo bem, é uma resenha saudável. Agora, não vejo como algo que vá zoar com a imagem da instituição. Muito pelo contrário, tá até botando dinheiro no nosso bolso. Tamo junto, como sempre, vamos São Paulo, não esquece de deixar seu like. Se você concorda comigo e acha que o Moreira pode ser a solução para nossa lateral esquerda, obviamente, se ele tiver numa condição física legal e tiver as oportunidades necessárias. Acho melhor apostar ainda na nossa base para essa posição, porque temos jovens talentosos ali, do que ficar comprando jogador meia boca dos outros. Tamo junto, como sempre, vamos São Paulo.